Hoje a gente está online aqui, no YouTube e no Facebook também. Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje eu tenho o prazer de conduzir essa live aqui do Portal Disparada, com a participação do Luiz Fernando de Paula, que é professor da UFRJ, e com o Paulo Gala, que é professor da FGV São Paulo. São dois grandes economistas que conhecem profundamente o pensamento de Keynes e que lançaram um curso essa semana sobre o tema. Então, antes de passar a bola, Luiz, Paulo, para vocês falarem um pouco da ideia do curso e sobre como ele se estrutura, eu queria também pedir para que vocês comentassem sobre, para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, ter uma ideia sobre o que é central do pensamento do Keynes, né? O que ele formulou, né, a partir daquele contexto de 1929, e que mudou os paradigmas teóricos e se tornou algo muito utilizado, inclusive, por todo esse tempo e até hoje, né? Então, eu vou passar já a palavra para vocês. O Luiz pode começar falando, se quiser, e depois o Paulo. Ok, obrigado, Isabela, um prazer estar aqui com vocês, né? Poder discutir as ideias do Keynes, falar sobre a atualidade, né? E falar do nosso curso, né? Fundamentalmente, assim, tem uma visão muito simplista do Keynes, né? Que é a ideia de que o Keynes é aquele que disse que na crise você tem que abrir e fechar buraco, né? O que é verdadeiro, né? De fato, ele falou isso, né? Numa situação de depressão, de desemprego enorme que estava no mundo na década de 30, valia qualquer coisa para mobilizar as pessoas, darem alguma renda para as pessoas. Mas o Keynes é muito mais do que isso, né? O Keynes foi não só o economista que criou a macroeconomia, né? A macroeconomia praticamente não existia, quer dizer, a macroeconomia como essa parte da economia que estuda os agregados econômicos, o crescimento do produto, a questão da inflação, a questão da estabilidade, né? Desemprego. Então ele deu os instrumentos, né, para se criar, né? Então praticamente ele criou uma área, uma ciência, né? Então ele teve. Agora, evidentemente, ele foi muito mais do que isso, né? O Keynes foi uma pessoa que teve uma formação na época, né, convencional, né, na Universidade de Cambridge. Os professores deles eram professores de uma bagagem, digamos assim, mais ortodoxa, que depois o Keynes se contrapôs, né? O Marshall, por exemplo, era um mestre que o Keynes tinha grande consideração, né, como foi professor dele. Inclusive, ele escreveu um longo texto no obituário do Marshall, né, no qual o Keynes diz que um bom economista, se referindo ao Marshall, é aquele que é um historiador, é um filósofo, é um matemático, né? Quer dizer, é um economista que tem uma formação, né, muito, muito ampla, né, se referindo ao Marshall, mas evidentemente é a visão dele do que é a economia. Agora, o Keynes foi uma pessoa que revolucionou a economia, né, e a gente entende que essa revolução que ele trouxe, né, a semente da revolução, ela permanece até os dias de hoje, né? Fundamentalmente, a grande preocupação do Keynes era tentar entender por que as economias capitalistas, funcionando normalmente, ela gera crise. Ela gera uma situação, né, que era uma situação de que ela está com equilíbrio, com desemprego, com as pessoas procurando o trabalho e não encontrando o trabalho, né? Então, a preocupação assim, do Keynes foi muito no sentido de tentar, mas ele é mais do que isso, é tentar entender o funcionamento do sistema econômico, né? E o Keynes tinha uma visão de que o sistema econômico, funcionando através do livre mercado, ele tende a ser instável e não estável, ele não tende à estabilidade. Então, o livro, a ideia do Adam Smith, né, dos pais da economia, né, de que você tem uma espécie de mão invisível que coordena as ações pela livre ação dos agentes, isso gera uma mobilização dos recursos da economia, em que todos ficam satisfeitos, né? O Keynes, não, isso não acontece. Na realidade, não acontece isso, né? Então, ele teve uma preocupação de fazer uma elaboração teórica para entender por que as economias capitalistas elas são inerentemente instáveis,
E, por outro lado, por que o funcionamento das economias capitalistas, ela não gera, né, efeitos de ganhos de bem-estar social, em termos de gerar os empregos necessários para empregar todo mundo, gerar uma boa distribuição de renda, né? O Keynes era preocupado também com a questão de distribuição de renda, então ele procurou criar elementos teóricos, analíticos, depois a gente pode desenvolver aqui mais aqui, para pensar mesmo o capitalismo, né? A partir de uma ótica muito específica, no qual o Keynes, na visão dele, a moeda e o sistema financeiro têm um papel crucial no funcionamento dos sistemas capitalistas. Tá? Então, por exemplo, a moeda ela concorre no portfólio, na composição do portfólio dos agentes, dos empresários, ela concorre com os outros, com outras aplicações. É natural que, no momento de maior incerteza, os agentes queiram compor os seus portfólios com ativos mais líquidos. Isso tem efeito sobre produção, isso tem efeito sobre investimento. Sistema financeiro, o Keynes dizia, o sistema financeiro é fundamental para que as economias capitalistas possam se desenvolver. Por quê? Porque os bancos adiantam poder de compra, no qual permite os agentes gastarem mais, e ao gastarem mais, consumirem mais, isso gera crescimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, o que eles diziam o quê? Os sistemas financeiros eles também tendem a gerar crises. Tem uma espécie de dialética nesse processo. Tá? Ele potencializa crescimento, mas, ao mesmo tempo, gera crise. Tá? Porque ele é inerentemente instável, tem especuladores. Né? Então, o capitalismo, na visão do Keynes, é um sistema complexo. Não é um sistema simples. Né? O Keynes tinha uma visão muito, eu diria assim, muito anti-intuitiva. Né? Então, a economia está em recessão. Então, vamos cortar salário, porque cortar salário vai estimular os empresários a empregarem mais. Paulo Guedes na veia. Né? Reforma trabalhista. Reforma trabalhista, faz reforma trabalhista, título de direitos do trabalho. Que ele diz, esse efeito é ambíguo, que por um lado você torna mais barata a mão de obra, estimula a empregar mais, por outro lado, ao você cortar salário, você está diminuindo a demanda. Né? E o que ele diz, os empresários só vão mobilizar recursos, trabalho, capital, tecnologia, se eles tiverem a expectativa de que eles vão vender mais. Tá? Vender mais. Então, não adianta você... Então, isso pode ser, e frequentemente, acaba se tornando contraproducente. Né? Então, é uma elaboração muito sofisticada, né? e anti-intuitiva. Né? Que a gente, no nosso curso, né? Eu trabalho, sou professor, sou acadêmico, trabalho, escrevo livros, artigos, participo de congressos já há muitos anos. Né? O Paulo Gala ele tem essa inserção muito interessante, né? de ter um pé na academia, ter um pé no mercado, né? Ele conhece bem o mercado financeiro, que o Keynes, é importante sentir que ele conhecia bem o mercado financeiro. Né? O primeiro livro que ele vendeu foi o livro sobre o Tratado de Versalhes, um pequeno livro, né, que ele denunciou o Tratado de Versalhes. Ele foi assessor do ministro das Relações Exteriores durante a reunião do Tratado de Versalhes, e ele ficou revoltado com o que viu. Ele falou, esse Tratado de Versalhes, essa separação de guerra vai asfixiar a economia alemã, vai gerar uma grande crise econômico-social. Até se eu puder interromper e dando uma dica aqui, tem uma biografia maravilhosa que saiu recentemente do Keynes, do Zachary Carter, que é O Preço da Paz. Então, só tem em inglês, ainda não tem em português. Ele conta um pouco essa história que o Luiz está falando, do Tratado de Versalhes, né, em que todos os aliados vencedores se reuniram para discutir o que fazer com a Alemanha. Basicamente, eles trucidaram a Alemanha, não satisfeitos obviamente, ganharam a guerra, mas eles colocaram peso de reparações, de dívidas que a Alemanha teria que pagar, que acabou resultando na própria República de Weimar, no Hitler, na Segunda Guerra Mundial. E o Keynes, num certo sentido, escreveu isso no Consequências Econômicas da Paz,
a partir dessa revolta que o Luiz Fernando conta aqui. Ele viu que o que estava se colocando na Alemanha era tão pesado e tão violento que haveria a possibilidade de se criar uma nova guerra mundial, tamanha humilhação que o povo alemão iria receber. Mas o curioso é que o Keynes, aí que ele virou o Keynes, na verdade, ele virou um grande nome no cenário mundial a partir do momento em que ele escreveu um livro que depois acabou se tornando realidade, né? Todo mundo viu que houve, de fato, começou a haver uma escalada de guerra na década de 30, passando já para os 40, e o Keynes foi ganhando cada vez mais importância. Só que antes disso, para complementar o que o Luiz estava falando, o Keynes já fazia investimentos financeiros, sempre trabalhou no mercado financeiro, e quando estourou a crise da Primeira Guerra Mundial, em 1914, que houve um pânico bancário enorme na Inglaterra, ele foi chamado, né, como o Luiz sempre lembra, naquela época o Keynes ainda era meio economista, meio matemático, meio filósofo, mas já tinha experiência de trabalhar no Tesouro inglês para assuntos da Índia, que foi o primeiro cargo dele, ele fez uma carreira no Tesouro, e já também trabalhar com o sistema financeiro. E aí, quando a City entrou em pânico, eles chamaram o Keynes para ele ajudar a pensar o que poderia ser feito, né? E o que eles queriam basicamente fazer lá era não honrar os pagamentos em ouro do Banco Central inglês para os outros países. E o Keynes falou, não, pelo contrário, o que vocês precisam fazer é pagar tudo direitinho para que a confiança do sistema financeiro inglês da City continue intacta. E tem uma discussão lá entre eles e no final esse plano do Keynes é seguido e dá tudo certo. E aí todo mundo fala assim, porra, esse cara entende das coisas, né? Então a partir dali o Keynes começa realmente a ser ouvido e depois ele vai para Versalhes também, porque ele já era um cérebro admirado. Agora, só para completar, Luiz, uma coisa que eu fiquei admirado, que eu não sabia, não só ele era gestor da grana dele, né? O Keynes morreu milionário, ganhou um baita dinheiro no mercado, fazia gestão também dos recursos do King's College, que era o college de Cambridge que ele era afiliado, mas eu não sabia, eu descobri recentemente que ele fazia gestão para vários fundos de pensão na Inglaterra. Ele também era um gestor de fundos de pensão, né? Porque os fundos contratavam ele e ele, entre outras coisas, também fazia gestão de fundos de pensão. Então, estava muito claro para ele o papel do sistema financeiro, né, Luiz? Ele sentia na pele todo dia essas questões de liquidez, da importância da moeda, das crises de liquidez, das crises financeiras, do grau de risco que ele tinha que tomar e que todos têm que tomar no mercado financeiro. Então, todas as ideias keynesianas foram desenvolvidas a partir de um conhecimento prático da economia muito grande, né? Ele não era um cara que estava lá na biblioteca dele, derivando fórmulas matemáticas, não, nada disso. Ele era um cara da economia real, né, Luiz? Exatamente. E ele de fato, ele teve essa dupla inserção, né? Assim, realmente, primeiro que assim, ele viveu numa época, né? Viveu 2 guerras mundiais, viveu uma recessão no meio das 2 guerras mundiais, a reconstrução do pós-guerra, ele foi representante do governo inglês na conferência de Bretton Woods, ele apresentou um plano que ficou conhecido como Plano Keynes, né, na conferência de Bretton Woods. De certa forma, Bretton Woods deturpou as ideias do Keynes, né, mas se inspirou, né, as instituições multilaterais, é uma concepção do Keynes, né, do FMI. Que é uma visão mundial. De coordenação, uma visão de coordenação da economia global, né? Ele percebia ali, por exemplo, no caso da pós-Segunda Guerra Mundial, a necessidade de ter um novo arranjo monetário internacional, que o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra era, né, a principal potência, né, a chamada Pax Britânica, que foi até a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra não só já estava perdendo, né, a potência econômica por conta do crescimento dos Estados Unidos e da Alemanha, mas ela ainda tinha um império, né? Que aquele império, meio mundo estava na mão do Império Britânico, né? Então tinha toda essa questão, mas ela terminou a Primeira Guerra Mundial com as suas reservas em ouros totalmente exauridas. Então, daí é também importante, complementando o que o Paulo Gala falou, o Churchill, ele era ministro da Marinha durante a Primeira Guerra Mundial, né, bastante controverso, ele fez na Turquia, né, houve uma tentativa na Turquia, muito mal sucedida, também na Bélgica, tentou tomar um porto na Bélgica com a Marinha, foi um fiasco.
né? Aí ele foi ministro da Fazenda, né? Aí o Churchill tinha uma visão da manutenção a todo custo do Império Britânico e também de atender os interesses da City de Londres, do mercado financeiro inglês. Com isso, o que ele fez? O Churchill restabeleceu a paridade da libra ao ouro do período pré-guerra, a mesma paridade do período pré-guerra. Só que a situação era completamente diferente. As reservas tinham exaurido, você precisava desvalorizar o câmbio. Os preços tinham subido muito. Né? Os preços em libra tinham subido muito durante a guerra. Subiram muito, se estava com problema de escassez, né? Então você tinha que deixar desvalorizar o câmbio. O Churchill vai lá e volta para o câmbio anterior. Não deu, o Keynes escreveu as contas, um artigo, ficou famoso também, né? Foi aí que ele começou a ter, né, tanto denunciando o Tratado de Versalhes, como também falando, olha, as chamadas consequências econômicas do senhor Churchill. Né? Diz, isso aí é uma maluquice, isso não vai dar certo. Né? E não deu outro, uma especulação financeira danada, e o governo inglês acabou tendo que soltar o câmbio. Então, o Keynes teve essa vivência, né, de um período muito, muito interessante, de um país que ainda era uma potência, tinha um mercado financeiro extremamente pujante, né, sofisticado para a época, né, o centro financeiro principal ainda na época do mundo, né, viveu esse período, tanto ora no governo, ora no mercado, ora acadêmico, né, também como acadêmico, né? Então, ele tinha um grupo, né? Quando ele foi escrever a teoria geral, nos anos 30, ele tinha um grupo muitos ficaram famosos desse grupo, como a John Robinson, por exemplo, Richard Kahn, que foi uma pessoa que deu uma contribuição importante para a ideia do multiplicador. Então, ele tinha um grupo que ele discutia as ideias dele, né, que acabou originando o livro mais conhecido dele, que é a Teoria Geral do Emprego, né, 1936. Né, mas é muito interessante, né, que o Keynes ele vê a evolução dele, né, em vários trabalhos, em vários livros, né, que ele vai mudando, ele vai maturando, vai mudando, ele vai deixando a ortodoxia econômica da época, porque ele foi formado, né? E para fazer uma grande revolução teórica, metodológica, profunda. Ele cria conceitos, né? Ele cria um novo sistema analítico, daí a beleza do pensamento keynesiano, porque o sistema analítico anterior da Revolução Marginalista, ou dos economistas clássicos, tanto se você pegar do Smith, ou dos próprios do Walras, do Gibbons, do Wenger, né? Todo esse aparato não dava conta de explicar o que ele estava vendo na Primeira Guerra Mundial, na Grande Depressão, na Segunda Guerra. Então, havia uma insuficiência analítica mesmo em economia. Os economistas não tinham elementos, porque quando chegou a crise de 29, os economistas achavam que o melhor era deixar purgar, que o sistema de mercado tudo resolve, que as pessoas tomaram muita dívida, fizeram besteira, então era melhor deixar quebrar, que eventualmente os salários iam cair, as pessoas iam ser recontratadas e o mercado de trabalho ia se equilibrar. Então, a caixa de ferramentas dos economistas era muito pobre para explicar o que estava acontecendo e para prever e para dar ajuda também, etc, etc. Então, o brilhantismo do Keynes vem justamente de construir uma nova caixa de ferramentas e de conceitos para poder analisar o funcionamento econômico. E o que ele fez ficou tão importante que quase que dá para dividir o século XX, do ponto de vista de pensamento econômico, como keynesianos e não keynesianos. Tanto de economistas, que a gente até hoje, né, Luiz, a gente divide, né, economistas são keynesianos e não keynesianos, como governos, que dá para fazer toda uma leitura dos governos da Inglaterra, dos Estados Unidos, que tem mais corte keynesiano ou menos corte keynesiano. Então, ele meio que colocou os termos até do debate, né? De tão fundo que as ideias foram. Né? Então é muito difícil hoje discutir economia, mesmo que seja para ser contra, né? Sem falar do Keynes. Né? Pelo menos na minha visão, é quase como falar do Freud, do Jung, né? Do Darwin. Né? Uma vez eu comprei uma coleção que está lá aqui na minha biblioteca, que é os livros mais importantes do mundo, né? E eu nem imaginava, aí tem Interpretação dos Sonhos do Freud,
aí tem a psicologia do Jung, aí tem o Capital do Marx, aí tem o Darwin, Origem das Espécies, aí tem o, sei lá, o Galileu, não sei o que da astronomia, aí tem Teoria Geral do Keynes, né? Então, tem livros, né? Tem ideias que não dá para você entender o mundo sem entender essas ideias, né? E economia, sem dúvida, que não dá para você entender qualquer coisa em economia, especialmente se você quiser fazer uma análise mais do crescimento, né? Do desenvolvimento dos países, de crise e tal, sem ler o Keynes, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não, bem interessante. Foi uma boa contextualização aí da visão dele. E aí eu queria abordar um pouco com vocês, que aparentemente nos anos 70 teve um declínio, né, nessas ideias, né, tomou um outro corpo aí de ideias, tomou corpo, né, que acho mais do Friedman, essa ideia toda veio à tona. E, por outro lado, em 2008 isso foi retomado com relativa força, né? Eu queria que, quer dizer, quando houve uma crise profunda, pode-se dizer que houve esse retorno, né, das ideias de Keynes, né? Mas, como o professor Luiz Fernando comentou, que não é só no contexto de crise que isso é válido, né? Então, eu aproveitando um pouco essa contextualização, eu queria que vocês explicassem um pouco dessas vertentes que surgiram a partir do pensamento do Keynes, né? O pós-keynesianismo, na verdade, é uma delas, né? Eu queria que você explicasse um pouco no que ele consiste, né? No que ele conserva esse pensamento originário do Keynes e no que ele se distingue, né? E também pensando um pouco, né? Como é que é pensar o Keynes a partir do ponto de vista da periferia do sistema capitalista, né? Quer dizer, que tem desarranjos estruturais muito mais profundos que a economia do centro, né? Que foi para a qual ele estava inserido, né? Enfim, e que adota um pouco das ideias. Como que é essa visão dele dentro dessas duas realidades, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para quem está aí acompanhando a gente. Ô, Isabela, eu tenho um artigo publicado... Só um parêntese, Luiz. A Isabela não é economista, ela é advogada, viu? Você vê como ela navega bem na economia. Eu vou aprendendo aqui com vocês. Você está sabendo mais que muito economista já, viu? Com certeza. Mas eu tenho um artigo que foi publicado com duas autoras, que é uma professora alemã, a Barbara Fritz, e uma professora brasileira da Unicamp, que está na UNCTAD atualmente, que é a Daniela Prats, chamado Keynes at the Periphery, o Keynes na periferia, que saiu na Journal of Post-Keynesian Economics. Depois a gente fala um pouquinho dessa questão do Keynes na periferia, né? A primeira questão que é um foco de uma parte do nosso curso, né? Que é justamente colocar o keynesianismo em perspectiva com outras correntes teóricas, como é que ele se diferencia, e particularmente a visão pós-keynesiana, né? Vou explicar exatamente o que é essa visão pós-keynesiana, que é uma visão que a gente adota no nosso curso, né? A gente coloca perspectiva. O que acontece? A partir da teoria geral, publicação da teoria geral, o Keynes acabou sendo absorvido, particularmente nos Estados Unidos, né, a partir daquilo que alguns autores chamam de neoclassização do Keynes, né, a chamada síntese neoclássica. O que é a síntese neoclássica? A síntese neoclássica, o Keynes ele se propôs a romper com a visão clássica, ele chamou de visão clássica. Tá? Essa ideia de que a economia se autorregula, ela se autorregulando, você não tem desemprego voluntário, então a moeda não tem papel mais relevante no funcionamento da economia, que não seja como meio de trocas, né? Então, se você tem recessão, você tem que deixar o salário cair, com o salário caindo, você restabelece as condições de pleno emprego, o que eles contrapôs radicalmente a isso. Né? Aí, o que a síntese neoclássica fez do Keynes? A síntese neoclássica fez do Keynes disse o seguinte: olha, o Keynes ele é um caso especial da teoria clássica. Ou seja, em condições normais de temperatura, tudo funcionando, normal vale a teoria clássica. Então, ou seja, deixar o mercado funcionar bem, né? Deixar o mercado funcionar bem. Tá? O que é a revolução do Keynes, diz um economista, John Hicks, um economista inglês, que fez uma resenha do livro do Keynes, a revolução do Keynes é no terreno da política econômica. Em que sentido? Ele criou um instrumento
para enfrentar uma situação excepcional de quê? De uma grande recessão, de uma depressão, tá? Que não existia até então. Tá? Então, assim, tem uma ideia, me lembra assim, o Afonso Celso Pastore, que é um economista, foi presidente do Banco Central, que é um monetarista clássico, né? Ele disse na crise de 2008, eu me lembro de um artigo dele no Estadão, ele disse, todos somos keynesianos, né? Ou seja, na crise não dá para adotar o monetarismo. Até o Paulo Guedes virou keynesiano na crise, porque ele fez auxílio emergência, fez o pagamento do salário para quem não demite do dia segundo emprego, né? Exatamente, né? Então, aliás, assim, ele até falou que leu o Keynes, né? 3 vezes. Disse que leu 3 vezes. Diz que leu 3 vezes. Não leu. Posso afirmar categoricamente que ele não leu. Então, só que o Keynes, na nossa visão, ele é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que isso. Mas aí houve essa absorção do Keynes, né, pela chamada visão neoclassização do Keynes, que acabou se difundindo nos Estados Unidos, né, a partir quer dizer, mas, assim, tem uma visão de que, olha, o mercado funciona bem, mas tem alguma rigidez, os salários se reajustam muito lentamente, agora, os preços... Aliás, desculpa te interromper, Luiz e Isa, mas eu acho que esse é um tema interessante, porque, assim, essa neoclassização do Keynes, a gente pode entender como uma espécie de um keynesianismo meia-boca. Né? Em vez de você pegar o Keynes, as ideias do Keynes, você pega um keynesianismo meia-boca, mistura com o mercado funciona, não funciona, e vira uma coisa meio cheeseburger do McDonald's, assim, sabe? Que dá para você comer e tal, mas não é uma porcaria. Agora, mas uma coisa, Luiz, que eu até queria te ouvir, eu estava conversando com o Beluso ontem ou antes de ontem, a gente estava falando comentando até do livro do Zachary Carter e tal, e ele levantou uma bola ali que eu não tinha me ligado. Não sei se é nesse livro que está ou em outro. Ele falou o seguinte, olha, os Estados Unidos, na época do macartismo, fez uma perseguição muito grande, inclusive em cima de economistas keynesianos, naquela coisa da caça às bruxas contra o comunismo e tal, que acabou transformando muitos economistas keynesianos em keynesianos da síntese neoclássica, em keynesianos mais bem comportados, né? Que é uma coisa que eu queria ver o que você acha. Eu não tinha me ligado nisso, que as ideias keynesianas, quando chegaram aos Estados Unidos, sofreram por conta do macartismo e de acharem que esses caras eram comunistas e tal, e muitos professores foram perseguidos e não conseguiam nem emprego nos departamentos e tal, porque eram vistos como perigosos, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha me ligado, que isso daí pode, de fato, ter exercido algum impacto na absorção das ideias keynesianas nos Estados Unidos. Eu até queria te ouvir sobre isso, Luiz. Eu não sei, assim, porque também o macartismo foi um período relativamente... Assim, você pensar no período pós-guerra, né, que ali foram 25, 30 anos de prevalência do keynesianismo, né, nos Estados Unidos, né, um período longo, né, o macartismo foi ali um período mais curto, né, então não saberia dizer se efetivamente isso foi marcante, né? Assim, porque isso pressupõe a ideia, porque o macartismo, uma coisa que veio ali dos anos 50, ele supõe que o keynesianismo já estava sendo absorvido no período pós-guerra, né? Então, teria economistas keynesianos mais de esquerda que foram para a direita por conta de uma certa perseguição. Alguma coisa nesse sentido deve ter acontecido, né? Mas se isso foi o determinante, aí eu já não sei. Né? Aí o que acontece, Isabela? O que acontece é que quando chega, como você falou, chega nos anos 70, o keynesianismo entra em crise. Entra em crise por quê? Porque você teve foi um período muito de instabilidade, que você teve a combinação, o chamado processo de estagflação, a combinação de estagnação econômica nas economias desenvolvidas junto com a aceleração inflacionária, né? E isso colocou em xeque uma das ideias do keynesianismo neoclássico, é que você tem um trade-off, uma troca entre inflação e desemprego. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o policymaker se defronta com a seguinte escolha. Tá? Ele pode querer ter
uma taxa de desemprego menor, e ele pode utilizar os instrumentos de política econômica, fiscais, por exemplo, para ter uma taxa de desemprego menor, mas ele vai ter que tolerar uma inflação maior. Tá? Ou ele vai querer ter uma inflação menor ao custo de uma taxa de desemprego maior. Isso é uma escolha do policymaker. O policymaker pode operar a política econômica privilegiando a estabilidade de preços ou privilegiando a redução do desemprego. Só que o Keynes nunca disse isso, né? Nunca disse isso, né? Mas essa é a neoclassização, estou dizendo, essa é a neoclassização dele. Então, mas o Friedman... enfiaram essas palavras na boca dele, mas tudo bem. Então, o Friedman foi um dos autores mais contundentes em criticar foi conhecido como curva de Phillips, porque foi um economista neozelandês que fez um trabalho empírico no final dos anos 50, 58, se eu não me engano, mostrando isso, que existe uma que a gente chama de uma relação inversa, né, um trade-off entre inflação e desemprego. Aí o Friedman vai dizer, olha, a realidade está mostrando o contrário, você está tendo processo de estagflação. Né? E ele fez críticas teóricas também ao keynesianismo. Né? Então, o keynesianismo ficou em xeque. Né? A gente pode discutir quais foram as razões da crise, né? Dos anos 70. Teve várias, é bom não esquecer que ali o sistema de Bretton Woods, que foi concebido em 1943, 44, ele rompeu, né, no início dos anos 70, saímos do campo fixo para o campo flutuante, teve o choque do petróleo, né, teve uma série de coisas ali, né, que estabilizou o capitalismo, né, nas economias avançadas. Que, na verdade, o Keynes acabou... A década de 70 foi uma década difícil, né, foi uma década de inflação alta, de baixo crescimento. Aí o Keynes acabou virando culpado pelo baixo crescimento dos 70. Né? Todo mundo falou, não, é culpa do Keynes. E aí vem a Thatcher e o Reagan falar, não, então agora vamos limpar o mundo da sujeira keynesiana. Surgiu como uma resposta aí, né? Equivocada, mas... Aí a crítica vem nesse contexto. Vai lá, segue aí, Luiz. Segue aí que a crítica que foi feita, né? Aí desenvolveu os monetaristas, daí desenvolveu um novo ramo do monetarismo, chamado novo monetarismo, ou monetarismo tipo 2, que são os economistas novos clássicos, que trabalham com a ideia de expectativas racionais, que é uma crítica mais contundente, né? Porque o Friedman dizia o seguinte: a política monetária ela não afeta as variáveis reais, ou seja, não gera crescimento econômico, não reduz o desemprego no longo prazo. Mas no curto prazo, como o Friedman adotava a chamada hipótese de expectativas adaptativas, ou seja, os agentes são backward-looking, eles olham para o que aconteceu no passado, e não para o que vai acontecer no futuro, né? Então, é como se o Banco Central pode fazer política expansionista. Isso gera efeitos de curto prazo de redução de desemprego. A longo prazo, vai dizer o Friedman, isso vai apenas gerar inflação. O Friedman tem uma famosa frase que ele diz: inflação é sempre um fenômeno eminentemente monetário, de uma expansão excessiva de moeda. Então, aí vem os novos clássicos que desenvolveram, são novos clássicos porque eles retomaram ideias da visão clássica original e incorporam a hipótese de expectativas adaptativas. O que diz as expectativas adaptativas? Diz que os agentes, ao tomarem suas decisões, eles incorporam, né, as informações no presente, né? Então, eles não estão olhando só no passado, mas eles estão olhando também para o presente. O mercado provê as informações necessárias para ele formar expectativas racionais. Ou seja, o que são expectativas racionais? Qualquer agente faz uma boa avaliação das informações e uma boa predição do que vai acontecer. Então, por exemplo, se o Banco Central faz uma política monetária expansionista, o agente racional sabe que isso vai gerar inflação, então ele já vai reagir imediatamente a isso. Né? Se o governo faz uma política fiscal expansionista, significa que ele vai ter que cobrar mais imposto no futuro, os agentes vão começar a poupar mais no presente. Né? Então, houve essa crítica contundente. Só para terminar, qual foi a reação a essa crítica ao keynesianismo feita pelos monetaristas, pelos novos clássicos? Houve duas vertentes que criaram. Houve a vertente novo keynesiana e a vertente pós-keynesiana.
Qual é a diferença? A visão novo keynesiana, ela respondeu às críticas ao keynesianismo de que forma? Respondendo uma coisa que os novos clássicos diziam, que criticavam nos keynesianos, é que eles diziam o seguinte: os keynesianos que trabalham com essa ideia de que os mercados flexíveis e livre funcionamento funcionam bem, eles têm, para o mercado não funcionar bem, é necessário que tenha alguma fricção, alguma rigidez no funcionamento dos mercados. Ou seja, por exemplo, o salário, alguma coisa faz com que o salário não caia na magnitude necessária para restaurar as condições de pleno emprego. Por exemplo, tem um sindicato forte, né, que impede que os salários caiam na magnitude necessária. Né? Então, existem algumas rigidezes. Uma das críticas que os novos clássicos faziam... Isso é uma visão novo keynesiana, né? A visão da rigidez, né? Não, mas aí uma das críticas que os novos clássicos faziam ao keynesianismo é que falta microfundamentos para explicar a existência de rigidez do salário. Né? Ou seja, falta... O que são microfundamentos? São explicações dos fenômenos baseado no comportamento dos agentes. São microfundamentados no comportamento dos agentes. Tá? Nos indivíduos. Né? Então, o que os novos keynesianos fizeram foi buscar microfundamentar a existência de rigidez de salários para justificar o fato dos mercados não funcionarem bem. Então, eles usam o mesmo arcabouço teórico dos monetaristas, dos novos clássicos, e introduzem uma hipótese que é uma hipótese de rigidez de preço do salário. Luiz, antes de você falar dos pós-keynesianos, deixa eu só fazer aqui uma tentativa de ligar a tecla SAP. Assim, no final do dia, você pode dividir os economistas em dois tipos: naqueles que acreditam na política econômica, naqueles que não acreditam na política econômica. Os que não acreditam na política econômica acham que qualquer coisa que o governo fizer vai piorar a situação da economia. Tem um exemplo maravilhoso que eu gosto, que eu acho que é do Friedman, que ele falava do termostato quebrado lá em Chicago. Para quem esteve em Chicago, eu fiquei uns 2 meses lá, uma cidade maravilhosa. Só que tem um problema. No inverno é menos 25 graus e no verão é mais 45. Então tem um extremo violento. Aí o Friedman dizia o seguinte: a política econômica é como um termostato quebrado. Então, no inverno está muito frio. E aí você aciona o termostato para ele ligar o aquecimento. Só que como ele é quebrado, ele só vai conseguir dar a resposta no verão. Então ele vai aquecer a casa, mas só quando tiver 45 graus. Aí você vai fritar de calor na casa. Aí você dispara o termostato para ligar o ar-condicionado. Só que ele demora, ele vai gelar a casa só no inverno, quando tiver menos 25. Então o termostato quebrado só piora a situação. Então, para um cara muito monetarista, muito novo clássico, a política econômica só atrapalha. Aliás, eles têm o que a gente chama de uma visão panglossiana do mundo, né? Naquela coisa do Dr. Pangloss, né? do Cândido, que para ele tudo que acontecia era sempre o melhor dos mundos, né? Então, por exemplo, o cara morreu, acho que tinha um cara lá que morreu afogado no Tejo, em Lisboa. Aí o Dr. Pangloss falou: putz, que ótimo, porque ele ia morrer no terremoto de Lisboa. Então, ele morreu afogado, foi bom, né? Ou seja, numa visão panglossiana do mundo, tudo que acontece é o melhor possível. Então, um economista não keynesiano, ele tende a ser um Dr. Pangloss, porque tudo que o mercado coloca e traz é o que há de melhor. Enquanto que numa visão keynesiana, eu e o Luiz, obviamente, a gente acredita que a política econômica pode melhorar o mundo. O novo keynesiano é um cara meio indeciso, né, Luiz? Porque o novo keynesiano, ele é meio panglossiano e meio não panglossiano. Então, de dia é Maria, de noite ele é João, porque ele acredita um pouco na política econômica, mas depois ele muda de ideia, né? Então, eu acho que essa é uma maneira, vamos dizer assim, chula e vulgar para tentar dizer o que o Luiz estava falando de uma maneira sofisticada, né, Luiz? Não, sem dúvida, né? Assim, claro que tem novos keynesianos e novos keynesianos, né? Porque tem economistas novos keynesianos, só para dar nomes aos bois, né? O Paul Krugman e o Stiglitz são economistas novos keynesianos. Eles trabalham com o arcabouço do mainstream, chamados modelos de equilíbrio geral, né? Os mercados se autoequilibram simultaneamente, né? Então, o benchmark deles é qual? A longo prazo, o mercado se autoequilibra, né? Se não houver rigidez de preços salários, a economia vai funcionar certinho, né? Só que eles são economistas que olham essas distorções
consideram tão seriamente a existência de distorções no funcionamento do mercado, ou seja, que os mecanismos funcionam muito lentamente, que isso abre espaço para uma política econômica mais ativa. Né? Então, não é para menos que, por exemplo, eu estou citando dois economistas, Krugman e o Stiglitz, que são, dentro da academia americana, estão situados mais à esquerda, né? Politicamente e economicamente, né? Do que um outro economista, o Mankell, por exemplo, que é um novo keynesiano, é quase que um liberal. Né? Estou falando de uma mesma escola. Né? Então, tem essa coisa, né? meio misturado. Né? Dentro dos novos keynesianos, você tem gradação. No final do dia, você pode até pensar o keynesianismo como uma escala de gradação. Né? Você tem um espectro, né? E não são posições, obviamente, estanques. Né? Exatamente. Aí, só para terminar, os pós-keynesianos entram como nessa história? Os pós-keynesianos Eles são os verdadeiros keynesianos. Eles respondem às críticas ao keynesianismo de que forma? Do ponto de vista mais de programa de pesquisa, eles retornam ao pensamento original do Keynes, no sentido de reincorporar ideias que eram fundamentais no pensamento do Keynes e que foram deixadas de lado quando houve essa neoclassização dele. Tá? Então, um pouco assim... É que não é um problema de mau funcionamento dos mercados, né? Que para o Keynes, os mercados eles falham intrinsecamente. Não é um problema de mau funcionamento, é da natureza dos mercados a instabilidade, não gerar pleno emprego, etc. e tal. E isso você vê nos pós-keynesianos, né? Enquanto que os novos keynesianos, esses outros, acham que é um problema de que no curto prazo tem alguma rigidez, alguma fricção, mas em algum momento os mercados vão funcionar, né, Luiz? Exatamente. Então, exatamente, esse que é o ponto. Quer dizer, uma diferença dos pós, só para assim, qual é a diferença entre pós-keynesianos e os novos keynesianos? Né? Você pode dizer, mas será que todo caminho leva a Roma? Caminhos diferentes levam a Roma? Né? Tem diferenças teóricas e diferenças em termos de política. Qual é a diferença teórica? Um pouco na linha que o Paulo está falando. Né? A diferença teórica é que os novos keynesianos acham que se não tiver essas rigidezes que impedem que no curto prazo faça com que a economia não funcione bem, mas no longo prazo o livre mercado garante que ela faça uma boa alocação dos recursos, na visão do pós-keynesiano, independentemente de haver essas rigidezes de curto prazo, as economias capitalistas elas são inerentemente instáveis. Tá? Então, ele trabalha com o conceito de incerteza não probabilística, incerteza radical, trabalha com o conceito de que a moeda não é neutra, a existência de moedas, né, como unidade de conta, como reserva de valor, ela afeta de forma importante, fundamental, as decisões dos agentes. Né? Então, é uma perspectiva que coloca a questão de uma tendência de instabilidade como intrínseca ao funcionamento do sistema. Aí a pergunta é, por que o sistema não é permanentemente instável? Essa aqui é a pergunta. Está dizendo que o sistema capitalista é instável, por que ele não é permanentemente instável? Tudo bem, estamos vivendo muitas turbulências por aí, mas nem sempre foi instável. Né? O que faz com que a economia não seja instável são o Estado, né, o governo, entrando com suas políticas anticíclicas, o governo implementando regulamentações que impedem riscos excessivos por parte dos agentes, particularmente na questão do sistema financeiro. A crise de 2008, por exemplo, era uma crise do quê? Do neoliberalismo, da desregulamentação financeira. O sistema financeiro americano foi fortemente desregulamentado, né, dos anos 80 para cá, e criou uma série de instrumentos financeiros, vários instrumentos de securitização, dívidas, empacotando dívidas, instrumentos que você não sabe que está dentro daquele instrumento financeiro que está sendo emitido, né, e está jogando para frente, né, e mal regulamentado. Né? Então, a perspectiva pós-keynesiana,
e novo keynesiano, assim, o pós-keynesianismo é uma corrente heterodoxa. Ela não compartilha com essa ideia, né, de que a economia funciona de livre mercado, sem fricções, funciona direitinho. Não funciona. Os agentes têm comportamento, têm subjetividades no comportamento dos agentes. Os agentes, as suas expectativas se alteram ao longo do tempo. Você tem path dependence, as trajetórias são dependentes do caminho. A economia é muito mais complexa. É muito mais complexa. A interação dos agentes torna esse funcionamento da economia muito mais complexo. Para diminuir esses riscos que são inerentes ao funcionamento do mercado, você tem que ter o Estado diminuindo, regulamentando, fazendo políticas, né, para procurar fazer um melhor funcionamento dos mercados. Então, nesse sentido, o keynesianismo é o quê? É uma corrente teórica que é eminentemente reformista. Eu queria, não esquece de falar do Keynes na periferia também, Luiz, porque essa pergunta que a Isa fez, essa é chave também. Então, basicamente, ele é uma lógica de coordenação, né? Então, daí você entra agora. Eu vou dizer o seguinte, sobre o Keynes na periferia. Eu sempre costumo dizer, Isabela, que você estando na periferia, né, nós estamos na periferia do mundo, né, infelizmente cada vez mais, você não pode ser um economista puramente keynesiano. Então, você tem que ser um economista também estruturalista. O que é estruturalismo? O estruturalismo, lá, tem vários estruturalismos, tem estruturalismo francês, o Lévi-Strauss, né? Não é esse que eu estou falando. Né? Estou falando do estruturalismo latino-americano, né? Que desenvolveu praticamente nos anos 50, anos 60, né? Num organismo da ONU chamado CEPAL, né? Do qual, por exemplo, tem um dos grandes expoentes, o Celso Furtado, né? Só para citar um economista bastante conhecido. Né? O próprio Fernando Henrique trabalhou na CEPAL, Fernando Henrique Cardoso, né? Tem vários economistas brasileiros, Maria da Conceição Tavares. Serra. O Zé Serra trabalhou lá, né? Então, para citar alguns brasileiros conhecidos. Então, a visão da estruturalista, ela tem duas questões que eu acho que é importante, que é, primeiro, você entender a especificidade do que eles chamavam da condição periférica. Você ser um país periférico. Qual é a especificidade de você ser um país periférico? Primeira coisa, ele tem uma estrutura produtiva e social heterogênea. Tá? Então, você tem setores mais modernos e setores menos modernos, setores com produtividade maior, setores com produtividade menor. Né? Então, primeira coisa, você tem... A estrutura dos países centrais são mais homogêneas. Tá? São modernas, todos os setores são modernos, têm uma produtividade mais elevada. Segunda coisa, e tem a questão da heterogeneidade, e, consequentemente, você tem uma forte heterogeneidade social, né? Porque a população, os trabalhadores que trabalham nos setores modernos, tem uma aferição de renda maior do que nos setores mais atrasados. Então, você tem uma questão de desigualdade social de renda muito grande. Segundo fator do estruturalismo, né? O estruturalismo diz que a relação comercial entre centro e periferia, né? Então, a periferia produzindo commodities, produtos primários, e o centro produzindo produtos manufaturados de maior valor agregado, de mais sofisticação, ele é benéfico para os países centrais em detrimento dos países periféricos. Então, o Prebisch, que é um dos economistas, um economista argentino, que foi que criou um dos grandes estruturalistas, né? Um dos grandes tinha sido presidente do Banco Central argentino, né? E foi o segundo secretário executivo da CEPAL, né? Então, ele dizia que os países centrais não só têm uma produtividade maior, um nível de renda maior, mas como eles absorvem os modestos ganhos de produtividade gerados na periferia. Bem, isso posto, o que o Keynes at the Periphery procura desenvolver no nosso artigo? Na realidade, a gente desenvolve uma ideia de que, na realidade, essa relação econômica desigual entre o centro e a periferia, no mundo globalizado que a gente vive hoje, tá, não ocorre apenas nas relações comerciais.
na troca de mercadorias, mas ocorre também nas relações e, sobretudo, nas relações financeiras. Tá? Então, hoje, o mundo é dominado pela globalização financeira. Tá? As finanças, ela tende a acirrar, aprofundar as desigualdades econômicas entre países. Né? Então, essa visão, por exemplo, por isso que, assim, é uma mistura de uma visão estruturalista com uma visão keynesiana. Eu sempre digo o seguinte, a visão keynesiana é uma visão contra-intuitiva. Né? Ela tem uma visão muito, por exemplo, a economia está na recessão, baixa salário. O que não é o que você fala, não é a economia da Dona Maria, né, que você fala. Não é a economia doméstica da Dona Maria. Né? Então, nas relações, uma visão da globalização financeira que diz o seguinte, as economias periféricas, abrindo as suas economias para os fluxos financeiros internacionais, elas tendem a se beneficiar, por quê? Porque elas se utilizam de poupança externa, ela tem pouca poupança doméstica, né? E com isso conseguem ampliar a produção, se desenvolver, ter um crescimento econômico maior. Né? A economia da Dona Maria concorda com isso. Na prática, isso não ocorre. Isso não ocorre. Por quê? Porque esses fluxos de capitais, na realidade, eles não vêm para aumentar a produção, não vêm para aumentar investimento, eles vêm para especular, vêm para fazer ganhos em bolsa, diferenciais de taxa de juros no Brasil com relação ao resto do mundo. E eles são o quê? Inerentemente instáveis. E eles respondem muito mais a fatores externos, a política do Federal Reserve, uma crise de outro país, a crise do Lehman Brothers, do que por fatores domésticos. Tá? Então, isso significa o seguinte, a integração financeira internacional, ela acaba gerando muito mais instabilidade. É o velho Keynes de novo, mas é o velho Keynes olhando no mundo globalizado, um mundo de instabilidade. As forças financeiras tornam o capitalismo, né, no chamado finance-led capitalismo, o capitalismo dominado pelas finanças, para utilizar um termo dos economistas regulacionistas franceses, né, uma economia muito mais instável e desigual. Tá? Então, essa que é a questão. E tem também, Luiz, uma coisa que vocês trabalham, que eu acho muito legal, e que a gente fala no curso também, a questão da hierarquia das moedas, porque um dos problemas dos países na periferia é que ele quase não tem moeda, né? Eu vejo o Brasil, um dia você acha que $1 vale um real, outro dia 3, outro dia é 6, outro dia é 5, né? Então, essa fragilidade financeira, ou fragilidade monetária também atrapalha muito, porque essa ideia de hierarquia que um conceito-chave do Keynes, que a gente não falou muito aqui, que é a preferência pela liquidez, ou seja, a importância de manter o portfólio líquido durante as crises, se aplica em termos de hierarquia de moedas. Uma coisa você está líquido em dólar, outra coisa você está líquido em reais, outra coisa você está líquido em lira turca. Né? Então, para os países da periferia, existe essa grande dificuldade também de, eventualmente, ter uma moeda que vira pó. A Argentina, aqui do lado, explica bem isso. Quando a sua moeda vira pó, ou seja, os agentes deixam de acreditar na moeda doméstica como moeda, aí que realmente você está ferrado de vez, porque você está na periferia, com hiperinflação, com o sistema produtivo atrasado, e aí senta e chora, né? Exatamente, né? Existe toda uma literatura, essa questão de hierarquia de moedas, é uma ideia de que assim, você tem o país emissor da moeda-chave, né, que é os Estados Unidos, o emissor, até hoje, né, o emissor da moeda-chave. Aí você tem os países intermediários que emitem moedas que têm alguma aceitação internacional, né? O ien, a libra, né? O euro, né? São moedas que têm circulação internacional, né? E você tem os países que estão na base da pirâmide, que são os países que emitem moeda periférica. Essas moedas não têm baixa aceitação internacional. Então, isso significa o quê? Significa que um país que aqui é periférico, ele não consegue, o chamado pecado original, eles não conseguem emitir títulos soberanos
na sua própria moeda. Eles têm que emitir os seus títulos, como a sua moeda não tem aceitação internacional, eles têm que emitir em moeda estrangeira, né? Então, aí gera o problema do quê? Do risco cambial. Você tem uma desvalorização cambial, você tem uma dívida em dólar, mas você tem receita em reais, para dar um exemplo, né? Isso gera um problema, gera um fator de instabilidade, né? Então, agora, é interessante que essa literatura de hierarquia de moeda, eu particularmente trabalho com isso, né? Ela é muito preocupada de como ascender na hierarquia de moeda. Então, está muita preocupação de como é que as condições para a China tornar a sua moeda uma moeda internacional, né? Qual é o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, privilégio dos Estados Unidos emitir o dólar? Emitir dólar, né? O privilégio exorbitante dos Estados Unidos é, por exemplo, que ele simplesmente o mundo financia os gastos dele. Nenhum outro país acontece isso, tá? Esse é o enorme. Claro que ele tem deveres com isso. O Federal Reserve tem que, na crise, criar umas linhas, um contingency line para alguns países periféricos, inclusive o Brasil, para manter uma certa ordenação do sistema financeiro mundial. Tem feito cada vez menos isso, né? Mas agora, a questão toda é o seguinte: qual é o problema de você estar na periferia e emitir uma moeda periférica? Essa preocupação tem muita pouca preocupação na literatura sobre isso, né? Quais são as limitações que isso impõe em termos de autonomia de política, de você fazer políticas autônomas? Inclusive na MMT, né? Uma das críticas que eu faço à MMT é que ela não lida com essa questão da moeda periférica, porque uma coisa é você emitir dívida pública e fazer emissão monetária sendo um país do centro, outra coisa é fazer isso sendo um país periférico, né, Luiz? Exatamente. É claro que, de novo, também, entre os países periféricos, você tem diferentes países, né? Então, veja bem, pega o Brasil, compara com a Argentina, né? Claro. Assim, os economistas ortodoxos liberais brasileiros adoram comparar o Brasil com a Argentina, tá? Isso é um escândalo. São realidades completamente diferentes. A Argentina passou por processo hiperinflacionário. A Argentina foi uma economia que foi dolarizada, ainda tem ranço de dolarização. Qualquer momento de incerteza maior, as pessoas fogem para quê? Para onde na Argentina? Para o dólar. Tá? Ela não tem um mercado de dívida pública doméstico. A dívida pública da Argentina tem que ser emitida externamente em moeda estrangeira. O Brasil não. O governo brasileiro emite uma moeda periférica, mas ele emite a sua moeda eminentemente na sua própria moeda. Então, são situações completamente distintas, né? E você querer comparar o Brasil. Mas eu concordo com o Paulo, mas isso, assim, claro, primeiro, a situação do Brasil não é nem de longe melhor, né? Muito melhor nesse sentido do que a gente. Estou dizendo que a gente tem um mar de rosas, mas muito melhor do que a da Argentina. A situação da Argentina é muito crítica, estruturalmente muito crítica, né? Então, para gerir aquilo é um abacaxi danado. Mas, mesmo assim, a gente também tem uma exceção complicada na globalização financeira, né? Bom, já que vocês comentaram o tema da MMT, queria que vocês falassem um pouco, para quem está acompanhando aqui a gente, brevemente, né, porque esse é um tema que tá muito aí em voga no debate, na internet, em tudo. Qual que é a diferença do keynesianismo, né? Do que o keynesianismo ele acolhe e o que ele não acolhe dessas ideias da MMT nesse ponto aí? Queria que vocês comentassem um pouquinho. Quer que eu comente? Começa comentando ou você fala? Pode falar um pouco, Luiz. Tá. Assim, essa é uma questão bastante controversa, tá? Então, não é uma resposta simples, né? Porque, na realidade, os economistas, por exemplo, um dos grandes proeminentes da MMT, que é o Landau Ray, que eu tenho acompanhado os trabalhos dele desde os anos 90, fui a várias conferências nos Estados Unidos, né? E tenho acompanhado a trajetória dele, né? O Landau Ray era um economista de origem pós-keynesiana que acabou caminhando para uma visão mais
da MMT, né? Tem uma discussão se a MMT realmente é uma teoria nova, né? Ou é um empacotamento de teorias antigas, né? Assim, porque a MMT ela está baseada, assim, entre outras coisas, em duas ideias fundamentais. Uma ideia é de um economista alemão chamado Knapp, né? Que ele diz o seguinte: a moeda é uma criatura do Estado. Tá? Então, essa ideia, quer dizer, a moeda tem uma visão, isso a gente, inclusive, discute em aulas introdutórias do nosso curso, como é que a moeda surgiu, né, desde os tempos remotos no capitalismo, com o desenvolvimento do sistema financeiro, a gente discute isso. Então, tem uma visão de que a moeda ela se desenvolveu pelo próprio aprofundamento das relações mercantis, das relações de mercado. Então, ela acompanhou esse aprofundamento do desenvolvimento das relações mercantis e econômicas. Então, ela é fruto do próprio livre funcionamento de mercado, digamos assim. Tá? A visão do Knapp e outros autores é uma visão diferente. Tá? Ele está dizendo o seguinte: o que levou à criação de moeda, né, é o fato de que o Estado estabelece, por exemplo, qual é a moeda que ele vai aceitar para os cidadãos pagarem os impostos. Então, isso já aconteceu com o Estado absolutista, que você tinha várias moedas circulando, várias casas de cunhagem de moeda. Né? O Estado dizia: eu aceito essa moeda, eu não aceito essa moeda. Então, o Estado... Então, primeira coisa, eles têm muitas... A partir dessa visão, chamada visão cartalista, por isso que eles são conhecidos também como neocartalistas, né? De que o Estado e a questão da criação dos impostos, né? Eles dizem até que o Estado, a princípio, não precisava criar impostos para se financiar, ele poderia emitir moeda à vontade. Né? Mas a questão dos impostos é fundamental, porque é através dos impostos que ele vai criar a moeda necessária para o funcionamento do sistema econômico. Né? E tem uma outra ideia de um economista, foi radicado na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, o Abba Lerner, que inclusive foi contemporâneo numa época do Keynes, lá em Cambridge também, o Keynes conheceu, fazia parte do grupo, né, que o Keynes, de certa forma, protegia, digamos assim, né, a ideia das finanças funcionais. Né? O que diz as finanças funcionais? O Abba Lerner fez um artigo muito revolucionário, no sentido de dizer o seguinte: quer dizer, essa visão, né, que está assim, presente no debate brasileiro, né, de que não pode gastar mais do que arrecada. Né? Você não pode gastar mais do que arrecada. Se você gastar mais do que arrecada, quebra. Né? Se o Luiz Fernando gastar mais do que eu ganho, eu vou quebrar, vou acumular dívida. Economia doméstica. Você e a Dona Maria. Você e a Dona Maria. O que o Abba Lerner está dizendo é o seguinte: olha, essa visão de economia, de orçamento doméstico, não vale para o governo. Tá? Não vale para o governo. O governo pode se endividar, emitir moeda e com isso sustentar seus gastos, né, se a economia tiver em recessão. Tá? Qual é... O Abba Lerner vai dizer qual é o limite para os gastos do governo. O limite dos gastos vai ser se a economia está gerando inflação ou não está gerando inflação. Se está gerando inflação, aí você tem que utilizar os instrumentos de política macroeconômica para enfrentar o problema da inflação. Mas enquanto você não tiver com ociosidade dos fatores de produção, tiver trabalho, capital, tecnologia disponíveis, né, você tem que mobilizar isso. Né? Então, é uma visão... Né, e aí tem uma visão uma visão próxima do Keynes, no sentido de que o mercado não mobiliza os recursos. Né? O livre funcionamento não é capaz de mobilizar os recursos. Então, a MMT, de certa forma, com algumas roupagens diferentes, né, ela incorpora essa questão e ela avança com
ela acabou, assim, talvez uns 10 anos para cá, acabou entrando também pegando uma ideia de um economista norte-americano, pós-keynesiano, chamado Hermann Minsky, de você, para resolver o problema do desemprego, você criar, né, um empregador de última instância, né? Ou seja, do governo, né, criar trabalho e utilizar essa mão de obra excedente, né? E com isso gera renda na economia, né? Resolve o problema do desemprego, né? Então, um pouco isso, né? O que é diferente do keynesianismo? De certa forma, ele tem uma... Assim, a primeira coisa que é difícil responder isso, ele tem uma inspiração keynesiana, em muitos aspectos, né? Tem uma inspiração keynesiana. Tem uma discussão muito de dentro do pós-keynesianismo, criticando, alguns autores criticando vários aspectos da MMT, mas eu diria o seguinte, para terminar, um dos problemas, a meu juízo, da MMT, de certa forma o Paulo já adiantou isso, né, é que ela tem algum sentido. Para os Estados Unidos, tem. Os Estados Unidos emite a moeda internacional. Tá? Ele não tem limites. Tá? Mas ela é problemática na sua aplicação. Tem problemas. Não estou dizendo que ela tem alguma validade. Né? Por exemplo, a economia brasileira hoje está com uma alta ociosidade. Como é que você vai mobilizar? Aliás, a gente está fazendo um déficit de R$1 trilhão esse ano. Esse ano a gente está no MMT Full Mode, né? E MMT Feelings. O Brasil está operando em MMT esse ano. O Brasil está operando, concordo plenamente com o Paulo. Né? De que o Brasil está... Eu acho que o grande problema do Brasil atual é que é a saída da crise. O Brasil, de certa forma... A hora que desligar o MMT, que a gente vai ver o tamanho da encrenca. Pois é. O problema do Brasil é como sair do pós-Covid, né? Pós-Covid, né? E você vai voltar com o teto do gasto, vai tentar fazer o enquadramento disso aí. Isso é que vai gerar problema. Mas o Brasil, concordo plenamente, assim, na crise, né? Claro que a economia política disso é muito complicada, né? Quer dizer, o que levou ao governo, um governo que é ortodoxo, liberal, né, ultra neoliberal, a fazer políticas keynesianas anticíclicas. Né? Importante dizer, Isabela, que a economia brasileira, ela, antes da crise do Covid, ela estava estagnada. Essa ideia do Paulo Guedes, do Bolsonaro, de que a economia estava decolando, nada. Estava patinando, crescimento pífio, desemprego altíssimo, uma precarização enorme das relações de trabalho, que, inclusive, acabou gerando um problema enorme. Você tinha mais de 40% da população economicamente ativa ou desempregada ou com emprego informal. Você criou uma massa, né? Então, que paralisou suas atividades. Né? Acabou que o governo foi empurrado, seja pela pressão pública, pelo Congresso, acabou sendo empurrado a fazer um auxílio emergencial, que ele inicialmente propôs R$200, uma merreca de R$200, acabou indo por pressão política para R$600, né? Então foi toda uma economia política aí que acabou, né? E acabou gerando, né? Curiosamente, né? Um aumento da popularidade do presidente. Porque ele socorreu, né, as populações mais necessitadas, e de fato foram socorridas, né? Senão ia ser uma catástrofe, a gente ia ter uma catástrofe social, essa catástrofe social foi evitada, né? Mas a grande questão é como que a gente vai sair disso aí. Exatamente. Bom, essa é a grande pergunta, né? Aproveitando essa temática, bom, vocês comentaram, né? Bom, o Fed ele acabou liberando, lá no contexto dos Estados Unidos, ele liberou $1 trilhão para a economia, né? Liberou um montante muito maior que aqui o nosso. Não, nada, mais de 3. Não, mais de 3. Bom, eu sei. E hoje ele anunciou ainda que a farra vai continuar, que é para todo mundo. Vai continuar. Bom, então, ele liberou, e aí o Congresso americano, por outro lado, também aprovou um pacote fiscal de $1 trilhão também, mais de $1 trilhão, sei lá. E eu queria que vocês comentassem, assim, brevemente, qual que é a diferença dessas duas medidas e qual que é o impacto na economia, né? Uma medida fiscal e uma medida mais de política monetária, né?
Vai lá, pode falar. Não, e só para concluir nessa mesma pergunta, é que vocês comentaram, né, que o Banco Central ele também atua um pouco nisso, né, de injetar, né, essa liquidez, né, falando já no tema aí do keynesianismo que vocês estão trazendo aí no curso, e fez também o corte nos juros, né, mas tem sido dito na imprensa que as empresas elas estão dizendo que estão sem crédito, né, e que os juros para o consumidor e para as famílias, eles continuam num patamar alto, né? Então, eu queria que vocês comentassem o que isso significa, né, para vocês, né? O que esse contexto aí coloca de desafio aí para a gente? O que isso significa? Isso é uma coisa legal que você falou eu até queria pedir para o Luiz responder isso, mas só antes dizendo que, primeiro que a gente está num registro de políticas keynesianas desbragadas, né, para não dizer que são pornográficas, assim, o mundo inteiro está usando política keynesiana sem dó nem piedade, inclusive o Brasil, com transferência de renda do auxílio emergencial. O Banco Central americano imprimiu trilhões de dólares, já tinha feito em 2008, fez agora de novo com bastante agressividade, num montante maior e de maneira ainda mais rápida. O déficit público americano vai para 3 trilhões de dólares, então há um tsunami monetário ainda mais forte do que o que a gente viu lá atrás. Agora tem um problema aí no meio dessa história toda, Luiz, que são os bancos, né? Porque os bancos são um elo dessa cadeia muito importante, porque se eles não querem emprestar, ou se eles continuam cobrando taxas elevadas, como aliás continuam, né? E é natural que eles façam isso, porque os bancos estão morrendo de medo, eles estão num ambiente de risco, então não é trivial achar que todo o estímulo monetário será traduzido para o consumidor para a ponta final, porque os bancos estão no meio do processo, e isso é uma parte bem legal do curso também que a gente trata. Tem muitas aulas legais do Luiz sobre isso, que os bancos eles são um agente ativo do sistema, eles não são um agente passivo. Então, agora a gente está vendo na crise um pouco disso, né, Luiz? Exatamente. Exatamente. Essa questão até do crédito, né, é uma questão importante, né, porque o crédito é como se fosse um combustível, né, é a gasolina, né, do funcionamento do sistema econômico, né. Se você não tem gasolina, você não move. Não é a máquina, né, mas ele é a gasolina. Se você não tem gasolina, você não move, né, então não move a atividade econômica. Então, você deixar fluir o crédito, ele é fundamental, sobretudo no momento, como ocorreu no Covid-19, né, que você deixa, né, de ter receitas, né. Um dos autores que a gente gosta e trabalha muito no nosso curso é um economista norte-americano, que eu já mencionei aqui, o Hermann Minsky, né. O Minsky tem uma abordagem muito chamada abordagem de fluxo de caixa, né? O que ele diz, o Minsky diz da abordagem de fluxo de caixa? Ele diz que todo o agente econômico funciona como se fosse um banco. Uma empresa, um indivíduo, um governo, funciona como se fosse banco. É um negócio meio... Ele não está dizendo que ele é um banco, funciona como se fosse um banco. O que o Minsky está querendo dizer isso? Ele está dizendo que todo o agente, ele tem... ele quer fazer aplicações, né? Tem ativos que ele quer aplicar, né? Então, o indivíduo quer comprar carro, quer comprar produtos, né? Ele tem que financiar isso, né? Ele tem que emitir obrigações, tá? Para financiar. O capitalismo, vai dizer o Minsky, se os agentes só se financiassem com a renda que eles receberam, com o salário que ele recebeu, o empresário produzindo, expandindo a sua produção só com o resultado das suas vendas, o capitalismo ia se desenvolver muito pouco. O Minsky diz, o capitalismo só consegue se desenvolver quando os agentes se endividam, porque o endividamento permite antecipação e ampliação do poder de compra dos agentes, né? Mas isso aí, por que os agentes são bancos? Porque eles acabam financiando os seus gastos com obrigações de uma maturidade
mais longa, uma maturidade mais curta, ele toma empréstimo de curto prazo para financiar operações de longo prazo. Então, tem um problema de descasamento. Eu não vou entrar em tecnicalidades aqui, mas só para dizer o seguinte, o grande problema na crise é que na crise, você deixa de ter fluxo de caixa. Né? Então, você tem obrigações para pagar, obrigações que você contraiu, aí, de repente, né, na crise do Covid, o que ocorre? Em qualquer crise ocorre isso, mas na crise do Covid é mais aguda, que houve uma paralisia parcial física, né, das atividades econômicas, você deixa de receber receita. Né? Então, o crédito, ele é um elemento, fazer o crédito rodar numa situação como essa, né, ele pode aliviar a situação das empresas e evitar que as empresas se tornem insolventes. Né? Teve durante o Covid, né, o que o governo fez? Só para terminar o raciocínio. A primeira coisa que o Banco Central fez foi injetar liquidez no setor bancário. Diminuiu o compulsório, né, os chamados os coeficientes de capital relacionados à Corte de Basileia, foi reduzindo e com isso permitiu que os bancos tivessem mais recursos para emprestar. O que aconteceu? Os bancos não emprestavam. Os bancos não emprestavam. Por que os bancos não emprestavam? A teoria keynesiana vai explicar isso. Vai explicar isso dizendo o seguinte: no momento de crise aguçada, né, os bancos estão com a sua aferição de risco lá em cima e a sua preferência para liquidez super aguçada. Eles não querem emprestar. Porque o risco ninguém sabia o que ia acontecer com o Covid, com a economia daqui para frente. Porque o banco vai colocar o dele na reta. Aí você vê, tem o programa PESE, que era um programa de financiamento da folha de pagamento, estabelecia com 85% de recursos do Tesouro, 15% dos recursos dos bancos. Os bancos não queriam entrar nem com 15%. Eu acompanhei na prática isso. Eu acompanhei no mercado. Isso foi ridículo, cara. Ridículo. Então parou o crédito. E, particularmente, parou o crédito. As grandes empresas não tiveram problema. Eles rolaram, porque elas têm garantias para oferecer. Então, para as grandes empresas não houve racionamento de crédito. Onde é que o bicho pegou? Nas pequenas empresas. Parou. Para as pequenas e microempresas, parou o crédito. E são empresas que são intensivas em trabalho. Então, é altamente problemático. Como é que o Banco Central acabou resolvendo isso? Ele só resolveu isso quando ele utilizou os chamados fundos garantidores de crédito. Teve dois fundos, o FGO e o FGI, um gerido pelo Banco do Brasil, outro gerido pelo BNDES. O governo fez uma injeção de recursos nele. O que esses fundos fazem? Eles dão garantia. Então, eles foram programas para pequenas e microempresas, em que o fundo vai dizer o seguinte: o banco pode emprestar, se as pessoas não pagarem, a gente cobra. Tá? E a partir daí que começou a fluir mais o crédito para as pequenas e médias empresas. Então, gerou uma certa normalidade. Claro que a gente está no meio de uma crise, muitas empresas já quebraram, né? Mas evitou uma crise maior. Mas, realmente, essa questão do crédito foi uma questão muito central, né, na administração desse momento de crise do Covid. Até se eu puder falar, eu já estou preocupado que está avançando aqui na hora, eu já vou ter que sair. Ô, Paulo, é bom falar da promoção também, né? A gente vai ter uma promoçãozinha? Bem lembrado, a gente tem uma promoção com desconto de 10%, tem uma palavra, depois eu vou mandar o link para a Isa, que é Projeto Nacional, né? Projeto Nacional, né, Luiz? Manda nacional. Que a gente disponibiliza. Se você escrever 10% no nosso curso. Na matrícula, em homenagem ao Portal da Disparada, a palavra é Projeto Nacional. Boa. Mas eu queria, enfim, depois a gente manda o link aí, tudo. Se vocês já aguentaram ficar até aqui, depois tem mais 20 horas lá de aulas comigo e com o Luiz Fernando falando disso, do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo e tudo mais, usando essas ideias. Mas eu queria acrescentar um pouquinho a coisa do crédito, porque
o crédito que é a grande potência criadora de riqueza numa economia capitalista, porque quando os bancos dão crédito, na verdade, eles conferem poder de compra para as pessoas, e as pessoas usam esse poder de compra, elas gastam, compram um carro, compram uma casa, o empresário investe. E quando elas usam o poder de compra, elas retornam para o sistema esse poder de compra na forma de moeda e de depósito à vista. E ao fazer isso, elas recolocam no sistema financeiro mais potência de criação de crédito. E os bancos podem, a partir disso, criar ainda mais crédito e colocar a economia para girar ainda mais. E conforme as pessoas gastem, invistam e comprem coisas, mais desse poder de crédito retorna para o sistema financeiro e os bancos, assim, vão alavancando. Então, numa economia que tem capacidade ociosa, basta que os bancos queiram emprestar, que as pessoas queiram tomar emprestado e que elas queiram gastar. Só isso e tudo isso é necessário para que uma economia se expanda com força, né? Ocorre que, muitas vezes, especialmente na crise, o banco não quer emprestar, nem a pessoa quer tomar emprestado e muito menos ela quer gastar. Por isso que quebra o motor da economia capitalista, né? E esse é o problema. Então, o governo, ao fazer política econômica com política fiscal, injetando renda, fazendo transferência direta, ou fazendo investimento público, ele tenta meio que consertar esse sistema que quebra, ou zerando juros, né, de reduzir o juro para mínimas e tal. Ele está tentando estimular o setor bancário e os agentes privados a se mexerem. Só que muitas vezes ele não consegue, né? Por isso que até o Keynes, né, não sei nem se é dele essa frase, né, Luiz, aquela ideia de que a política monetária ela é uma corda, né? Ela puxa o cavalo, mas ela não consegue empurrar. Você não consegue empurrar uma economia com uma corda. Daí a importância de se fazer política fiscal, né? Especialmente na crise. E vejam hoje o mundo como está, em que a própria economista-chefe do FMI, imagina, Luiz, eu vivi para ver a economista-chefe do FMI pedindo para fazer política fiscal expansionista, né? Eu, nos anos 90, não poderia imaginar realmente um cenário desse, né? Mas estamos aqui em 2020 com matéria do FMI no Financial Times pedindo expansão de gasto público, né? Realmente é um negócio que eu não imaginava, mas está aí mais uma prova de que o keynesianismo está mais vivo do que nunca, né? Exatamente. Ô, Paulo, só um comentáriozinho. O Keynes tem uma parte lá na teoria geral que ele diz o seguinte, né, sobre a política monetária. Ele diz que entre a taça e o lábio, né, de você trazer a taça para o lábio, tem uma grande distância, né? Muitas coisas podem acontecer. Então significa, quer dizer, a política monetária ela tem todo um papel de fazer um convencimento, né, de expectativas sem qual ela não consegue ser eficaz, né? Então tem essa questão. Está muita economia, Isabela? Está dando para entender? Não, eu acho ótimo, porque eu tô achando que, assim, tá com um conteúdo muito rico, mas, por outro lado, não tá com economês. Então, assim, eu acho bacana isso. E eu sempre acompanho o Paulo e eu vejo isso muito nele, acho bacana. E agora eu tô também conhecendo mais, falando aqui, é na mesma linha. Então, acho que tá bacana, tá? E o pessoal aqui também tá gostando bastante, então tá muito legal. Para concluir, né, que a gente já passou, tá num 1h20 aqui, vou fazer uma última pergunta para vocês, até aproveitando aqui um comentário no chat que fez o Luiz Roque, que é um dos nossos editores aqui do Disparado, inclusive ele colocou aqui, e aproveitando esse tema de Banco Central, enfim, a questão que está em voga nessa semana, né, da autonomia / independência aí do Banco Central. E aí ele colocou aqui para falar um pouco sobre o conceito de estabilidade macroeconômica e os objetivos da política monetária diante da autonomia do Banco Central aprovada no Senado. Eu vou acrescentar um pouco, só para que vocês comentassem qual que é a opinião de vocês, porque, enfim, essa proposta da autonomia / independência do Banco Central, que eu acho mais, assim, talvez mais delicado seria a questão dos mandatos, né, que ele prevê o mandato não coincidente e a nomeação só no terceiro ano do mandato do presidente eleito, né? Então, meio que altera essa lógica do que seria uma autarquia, né, que é o Banco Central, que é ligada à administração pública, né, no direito administrativo a gente chama que é uma longa mão do Estado, né, da administração pública, para
travestir ela de uma característica mais isolada do ambiente político, né? Então, em síntese, de um lado é a crença um pouco nas decisões políticas e de outro uma crença um pouco mais nas decisões técnicas, né? De que não vai ter interferência de nenhum e nem de outro. Na minha visão, eu acho que atende mais ao caráter democrático do sistema você ter essa intervenção política, né? Porque as pessoas elegem o presidente, ele vai, enfim... Por mais que muita gente ainda tenha argumentado de que vai ter o controle do Senado e que se for possível demitir, basta o aval do Senado e que vai ser possível, né? Não vai ter essa blindagem total. Mas eu acho delicado aqui no nosso sistema, né? Não dá para importar um modelo e esperar que ele funcione. Então, eu queria saber que vocês comentassem um pouco isso, mais esse comentário do Luiz, como uma última pergunta aí para vocês, e já agradeço a participação de vocês e gostaria de dizer que foi uma alegria recebê-los e uma honra. Dois economistas tão brilhantes falando sobre um tema que atravessa o nosso debate aqui público e que é tão importante. E eu espero que quem acompanhou a gente, quem vai acompanhar posteriormente, também possa se inscrever no curso para acessar esse conteúdo de forma mais ampla. Então, aí com vocês, pode Paulo, Luiz, quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu tenho um amigo meu chamado Paulo Gala, que ele diz que o grande problema desse projeto de independência do Banco Central é deixar o Banco Central na mão dos economistas. Isso é uma loucura completa, cara. É uma loucura completa, né? Então, assim, o Banco Central... Paulo tem falado muito isso, estou falando isso, brincadeiras à parte, Paulo tem falado muito isso. E de forma correta, né? De forma correta, né? No sentido de que, do ponto de vista até da teoria keynesiana, qual é o problema do projeto de independência do Banco Central? Né? A questão da independência do Banco Central é de você procurar. Você tem duas coisas, é importante dizer que tem duas coisas importantes no projeto aprovado. Tem a primeira coisa, que ele coloca como principal objetivo da política monetária a estabilidade de preços. Esse é o objetivo principal. E coloca como objetivos secundários a estabilidade financeira, a redução da volatilidade do produto e a redução do desemprego. Então, veja, o Federal Reserve ele tem um duplo mandato. Ele tem o mandato da estabilidade de preço e da redução do desemprego. Não há uma hierarquia maior entre os dois. Esses são os dois objetivos. Né? No nosso caso, já se estabeleceu uma hierarquia. O objetivo é a estabilidade de preços. O secundário é a redução de desemprego. Então, já tem essa visão mais ortodoxa, liberal, de que a política econômica ela não deve fomentar crescimento. A política econômica deve ser apenas para a estabilidade de preço. A nosso juízo, isso é uma visão equivocada. Né? Você tem que estar preocupado com as duas coisas. Né? E, em segundo lugar, a questão da independência política do Banco Central, essa questão que você falou, Isabela, de você estabelecer mandatos diferenciados. Né? O objetivo disso, segundo uma visão mais convencional, é qual? É você isolar politicamente a gestão do Banco Central das injunções políticas. Tá? Ninguém sabe, eu acho que eu não contei isso para o Paulo, mas o Friedman, ele era contra a independência do Banco Central. Não sei se você sabia disso, Paulo. Eu não sabia não, cara. Ele era contra. Pois é. Mas por que ele dizia isso? Ele dizia o seguinte... mas ele dizia por outras razões que não são as nossas, tá? Não são as nossas. Ele vai dizer o seguinte: o Banco Central, sendo independente politicamente ou não, ele vai fazer o jogo político. Tá? O jogo político é qual? É ter a tentação de ter ganhos de curto prazo, né, de redução de desemprego, de maior crescimento, mesmo que sabendo que a longo prazo isso vai gerar apenas inflação. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, então o que é melhor? O Friedman era um fazedor, né, de frases, né, polemista, muito bom, ele dizia, o melhor é o seguinte, você manda todo mundo embora do Federal Reserve, compra uma salinha, tá, compra uma maquininha de rodar dinheiro, estabelece qual é o crescimento monetário que é compatível com uma baixa inflação,
e deixa rodar e não perturba. Manda todo mundo embora. Tá? Uma brincadeira, mas essa visão do Friedman, de fato, né? Não é a visão nossa, não é a visão nossa. Por quê? Porque, na realidade, Isabela, o Banco Central, a visão keynesiana é qual? A visão que você tem múltiplos objetivos na política econômica, né? A política econômica é parte importante da estabilidade de preços, mas também de fomentar o crescimento econômico, né? Os mercados não se autorregulam, né? Então, e para você ter múltiplos objetivos de política, você tem que ter múltiplos instrumentos. E esses múltiplos instrumentos, política fiscal, política monetária, política cambial, eles têm que estar bem coordenados entre eles. Ora, se você isola, põe lá os economistas, né? Que o Brasil tem um processo de transmutação de metais que é muito interessante. Os economistas se formam nos Estados Unidos, fazem PhD dos Estados Unidos, passam pelo Trópico do Equador, né? Eles se tornam ultra-ortodoxos neoliberais. Né? Eu citei aqui o Krugman, o Stiglitz, são economistas ortodoxos, o Bernanke, que foi presidente do Banco Central, economista acadêmico, ortodoxo, keynesiano, mas pragmático, não tem esses dogmas, essa transmutação do metais, né? A gente não tem praticamente nenhum economista ortodoxo liberal brasileiro que seja razoavelmente de esquerda no Brasil. Não, são todos fervorosos do mercado. O mercado resolve tudo. Vamos fazer ajuste fiscal a todo custo. Vamos liberalizar a economia brasileira. Né? Então, dizer o seguinte, né? Banco Central é uma coisa muito séria para deixar, citando meu amigo Paulo Galo, não, de economistas. Tá? Então, essa é um pouco a visão. Paulo, complementa aí, por favor. Não, eu acho que é exatamente isso. Que tem uma visão quase que simplista até dos economistas mais ortodoxos, que é assim, o Banco Central ele deve zelar pela estabilidade monetária, então ele simplesmente tem que fornecer moeda para o sistema, e ele tem que manter a inflação dentro da meta, nos sistemas mais modernos, né, que a gente discute também lá no curso, nos sistemas de gestão monetária mais moderna, o Banco Central simplesmente tem que subir juros sem a inflação estourar a meta, cortar juros se a inflação estiver abaixo da meta, e fazer isso mecanicamente, de maneira, inclusive, destacada do resto da política econômica, da política fiscal, da política cambial, de todas as ações de governo, até se você quiser pensar num projeto nacional, né? Que é uma visão muito limitada do papel da política monetária. Né? A política monetária é muito mais do que isso, ela está inserida na coordenação de política econômica do governo como um todo. Então, numa visão keynesiana, que é o que a gente está colocando aqui, não faz o menor sentido você destacar a política monetária e colocar um robozinho lá para administrar ela e falar se a inflação cair da meta, baixa juros, subir da meta, sobe juros. Porque a administração econômica é muito mais complicada do que isso. A gente está falando de um sistema complexo, com milhares de relações, e um sistema que pode ir para qualquer lado, que cria instabilidades, que cria bolha, que cria recessões, cria depressões, um sistema que é inerentemente instável. Então, para a vila do Asterix, que eu costumo brincar, o Banco Central Independente é ótimo. Você pega lá o açougueiro, põe ele responsável pela moeda na vila do Asterix, e ele vai lá cunhando as moedas num ritmo constante e está tudo certo. Agora, para um sistema monetário sofisticado e complexo, uma economia como a nossa, é uma ideia quase que boba, ingênua, de achar que um Banco Central independente vai resolver todos os seus problemas. Claro que com isso eu não quero dizer que ele não tenha que ter autonomia, que ele é uma autarquia, talvez a mais importante das autarquias que a gente tem, e ele tem que ter uma independência técnica, né, e de ação, uma autonomia operacional, quer dizer, não é o presidente ligar lá e falar, baixa juros, sobe juros. Não, não é isso. Ele tem um mandato a ser cumprido, com metas, critérios, e tem autonomia para perseguir isso, né? Não é qualquer coisa, né? Então, no caso do Brasil, eu não vejo ganhos em colocar agora os mandatos descasados e essa independência. É mais uma coisa meio simbólica, né, para dizer que agora o Banco Central brasileiro é independente e tal. Mas na prática ele já é, né, Luiz? Faz desde os anos 90 que ele já é. Você pode até alegar, mas se vier um político maluco e quiser trocar o banqueiro central, pode, mas assim, não é isso que vai fazer o Brasil sair do buraco. Né? Aliás, longe disso, e no limite pode atrapalhar. Né? Essa é mais ou menos a visão. Bom, eu vou aproveitar aqui já para agradecer. Já também
Já estamos em 1h30 de live aqui, Isa. Não sei se tem mais alguma questão aí, alguma coisa que... Não, eu acho que essa era a última pergunta que eu coloquei. Acho que a gente... É isso. Legal. Então, deixa eu agradecer, depois eu passo para o Luiz. De novo, a oportunidade de estar aqui com vocês no Portal da Disparada e a Isa. A gente tem feito várias lives, né, e uma parceria bem legal. Inclusive, parabenizar pelo trabalho de vocês com o site e tudo que vocês têm feito pelo debate, não só econômico, né, em várias frentes e tal, para pensar o Brasil, que eu sou fã, né? E convidar para quem quiser fazer o curso lá, acho que vocês vão gostar. A gente está trabalhando aí o ano inteiro para gravar essas aulas, tá um trabalhão, mas eu acho que o resultado ficou bem legal. Então, obrigado a todos pela oportunidade. Joia. Eu também queria agradecer, Isabela, essa oportunidade. Também sou fã do Portal Disparada, eu acho que vocês fazem um belo trabalho, né? Então, foi um enorme prazer aqui para a gente poder estar aqui discutindo essas ideias, inspirada no Keynes, né? Divulgar o nosso curso, muito bacana aí. Vamos ver se outras oportunidades a gente volta a discutir aí com vocês. Muito obrigado. Boa. Vai. Deu. Isabela, você acha que o economês foi palatável mesmo? Fizemos a live com a tecla SAP ligada. Foi sim, é o que eu falei. Eu acho interessante isso, que esses cursos que o Paulo vem fazendo e te conhecer hoje, Luiz, foi mais uma surpresa, porque eu aprendi muito e, enfim, eu não sou formada em economia também, eu não tenho esse conhecimento técnico, mas eu achei muito bacana, e pelo pessoal que também, que acompanhou no chat, que eu vi, foi muito, todo mundo gostou bastante, então achei bem legal. Eu agradeço aí a participação. Bacana. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Então, depois o Paulinho vai mandar o link, né? O Paulinho manda o link, né? Vou mandar o link para deixar lá para quem quiser dar uma olhada. E o Projeto Nacional. Não esqueça. Isso. Obrigado, gente. Okay. Valeu, abraço. Ok, um abraço aí. Tudo de bom.